Oi, pessoal, tudo bom? Chegamos aqui, olha aí, bem pertinho, bem pertinho. Hoje a gente já está na semana 2. Mas Guga já está na semana 2. É, pessoal, é rápido, não é? Daqui a pouco a gente já vai estar fazendo revisão. Guga, que exagero. Claro que é um pouco de exagero, mas entenda que é importante que a gente vá mantendo sempre o assunto em dia, que a gente assista a aula, que a gente faça um resumo da aula, que a gente faça as questões, vá, use o seu grupo, tire dúvida, isso é fundamental para que você tenha um bom aprendizado desse assunto. Legal? É fundamental. Então, vamos começar hoje fazendo uma pequena revisão. Vem comigo para a gente fazer essa revisão juntos. Bem, pessoal, na aula passada a gente falou sobre emissões radioativas. Lembra disso? Emissão alfa, beta, gama. Então, vale a pena hoje, antes da gente começar o nosso novo tópico, a gente dar uma pequena revisada, tá bom? Antes, segue o canal, dá uma força no nosso canal, pessoal. É importante para a gente, tá? Esse canal é totalmente aberto. A gente não tem nenhum valor financeiro sobre ele. Ah, como tu é bonzinho. Não, não é isso. É porque, pessoal, a nossa prática de educação, ela é inclusiva também, tá certo? Inclusiva. Então, às vezes eu estou viajando, é inacreditável, em lugares longe de Recife, e aí eu chego e alguém me reconhece. E olha, que eu tenho pouquíssimos seguidores em relação ao que se tem na internet. Então, a gente já alcança alguém. Então, isso é animador. Tá legal? Então, mesmo que a gente tenha ainda poucos seguidores, mas são seguidores que estão aproveitando e que são bem fiéis. Então, segue a gente e dá uma força, tá? Então, vamos lá para a gente começar e aperta o sininho. Aí vê, vamos lá para começar, a gente vai falar aqui, ó, da aula passada. Estão prontos? Oi, chegamos. Olha aí. Pessoal, a gente viu que o núcleo de um átomo, ele é extremamente o quê? Denso, não é isso? E essa densidade dele é tão, mas tão grande que quando ele sofre uma quebra ou uma transmutação, ele libera uma quantidade gigantesca de energia. A densidade dele indica que ele tem o quê? Ali, ó, os prótons e os nêutrons ali juntos, né? Unidos com muita intensidade. Então, o núcleo do átomo, quando ele é instável, e Guga, e quando é que ele é instável? Boa pergunta. Primeiro, se ele tiver mais do que 83 prótons, ele já é instável. Por quê? Porque o núcleo é muito pequeno. Então, se eu tiver 83 prótons, não tem como evitar a repulsão e a quebra desse núcleo. Então, com 83 prótons, ele já é um núcleo radioativo daí para frente. Tem antes, tem menor do que isso. Mas eu estou falando que uma das condições já é a primeira. Teve mais do que 83, já é. Tem menor do que 83? Tem, tá certo? Mas se tiver 83, já é. E a outra condição é a relação entre prótons e nêutrons, que a gente chama de curva de estabilidade. Então, existe uma relação, por exemplo, até 20 prótons, a relação é um próton para um nêutron. Um próton para um nêutron, ele é estável. Depois de 20, vai ficando diferentezinha. Por exemplo, 3 nêutrons para 2 prótons, mas você tem que analisar a curva de estabilidade para poder saber exatamente como é. Então, vê bem, pessoal. Baseado nisso, quando esse núcleo instável quebra, o que é que acontece? Ele libera várias partículas, várias formas de radiação. Entre elas, a partícula alfa e beta e a radiação gama. Guga, por que tu estás marcando gama? Porque gama não é partícula, viu? A gente não pode se dirigir a gama dizendo: ei, gama, vem cá, partícula. Aí ele nem vai olhar. Por quê? Porque, como não tem massa, como não tem carga, eu não posso considerar uma partícula, mas radiação eletromagnética, tá certo? Agora, beta. Beta tem uma carga bastante indicativa, né? -1. Alfa tem carga positiva, né? +2. Beta não tem. E a massa? Beta, pessoal, não tem massa. Carga tem, mas não tem massa. Alfa tem massa 4 e beta também não tem massa. Então, o beta negativo, ele é semelhante a quem? A um elétron. Já o alfa é semelhante ao núcleo do gás hélio. E gama é radiação eletromagnética. Lembre-se também que a gente tem
o beta positivo, né? A antimatéria do beta, que é chamado de quê, pessoal? De pósitron. Outro detalhe, radioatividade é tudo que sai de onde? Do núcleo. Então tem uma pergunta clássica. Se no núcleo não tem nada negativo, como é que surge beta? Lembra disso? Aí, beta vem de uma tal de hipótese de quem, pessoal? Hipótese de Fermi. Enrico Fermi, ele mostrou que o nêutron de um núcleo instável, ao sofrer uma quebra, ele libera beta, que sai correndo, né, que é um elétron jogado para fora do núcleo. No núcleo fica um próton e energia, que a gente chama de quê? Neutrino. Isso é a chamada hipótese de Fermi. Outra coisa que a gente viu que é bem legal é que, por exemplo, imagine que eu tenho aqui um átomo. Então, esse átomo, ele tem 298. Quando ele emite radiação, olha, alfa, ele se transmuta em outro. Vai virar Y, diminuindo 4 na massa e 2 na carga. Isso é a lei de Soddy, não é? Já, se um átomo A, vamos lá, 198, 77, emitir beta, olha aí, ele se transforma em um átomo X com a mesma massa, mas a carga aumenta de uma unidade. Lembre, quando você emite beta, é um nêutron que quebra, o elétron vira beta, que vai embora, né? E surge um próton no núcleo. É o nêutron, como se fosse um próton e um elétron. Isso aí é a lei de Soddy-Fajans. E gama, você emite, lembre-se, gama tem o maior poder de penetração. É o que mais caminha no ar, porém, baixíssimo poder de ionização. Já alfa, pesadinha, então ela cai logo, baixo poder penetrante. Mas como ela tem carga, ela vai arrastando, então ela tem alto poder ionizante. Outro detalhe fundamental que a gente aprendeu na aula passada é que, pessoal, as radiações, a radiação, ela pode ser de vários tipos. Ela só é radiação de radioatividade se a gente tiver o quê? Saído do núcleo. E raio-x, por exemplo, não sai do núcleo. Então, isso foi o básico da nossa aula passada, né? Que a gente conseguiu ver bem direitinho essa primeira parte. Concorda comigo? Então, hoje a gente vai estudar uma coisa que vocês vão gostar, tá? Chamado radioatividade quantitativa. As contas da radioatividade, a matemática da radioatividade. Guga, e é importante? Ô, meu filho, pensa num negócio importante. Veja, aqui, ó, meia-vida ou período de semidesintegração. Pessoal, meia-vida é o tempo necessário para que uma amostra vá se reduzindo à metade. Então, cuidado, tá? Ela começa com a quantidade N0, depois de uma meia-vida, ela vai ter metade disso, ó. N0 dividido por 2. Aí eu posso escrever como N0 por 2 elevado a 1, né? Aí, ó, mais meia-vida, reduz de novo a metade. N0 dividido por 4, ou 2 ao quadrado. E assim vai, né? Até chegar onde N0 é 2 elevado a x. Você nota, pessoal, que você tem aí uma exponencial, né? Então, a meia-vida, ou período de semidesintegração de um elemento, é um intervalo de tempo que ele vai reduzindo a metade. Guga, e na prática, o que é que a gente vê disso? Vê, na prática é super importante. É ou não é? É. Então, vê, a meia-vida, pessoal, ele é um conceito, ele é muito fascinante, porque, na verdade, ele revela como algumas substâncias desaparecem com o tempo. E é isso. Imagine que você tem um pirulito mágico. Ó, um pirulito mágico. Ó, pirulito mágico. E que a cada hora ele vá reduzindo pela metade do seu tamanho. Então, na primeira hora, tu tá lá, ele diminuiu metade. Na segunda hora, ele diminuiu um quarto. Na terceira hora, diminuiu um oitavo. Na quarta hora, e assim vai. Sempre diminuindo a metade. O pirulito nunca some.
Nunca some. Mas veja bem, ele vai ficar tão pequeno que na prática desapareceu. Entendeu a lógica? A radioatividade é isso. O elemento nunca some, mas ele vai ficar tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho, que não vai ter nenhuma funcionabilidade. Então, pessoal, lembrar, tá? Meia-vida é um conceito físico-matemático aplicado na química da radioatividade. Outro detalhe, Gustavo, a gente tem na prática a meia-vida? Tu mesmo vai me dizer. Tu já ouviu falar de um tal de carbono 14? Já, não é? A meia-vida dele é por volta de 5.730 anos. Ou seja, a cada 5.730 anos, ele reduz a metade. É muito tempo, concorda? Então ele é usado para datação de fósseis. Olha que legal. Então, pessoal, é uma ajuda arqueológica que você consegue descobrir a idade até do dinossauro. Não é verdade? Para tu ter uma ideia, urânio 238, urânio, da bomba atômica, urânio, ele tem uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos. Ou seja, quase a idade da Terra. Concorda? Então, ajuda muito. Outro, iodo 131. Pessoal, o iodo 131 tem uma meia-vida bem pequenininha, uma meia-vida de 8 dias. Então, ele é usado, sabe como? No tratamento do câncer da tireoide. Ele ajuda na terapia radioativa. O paracetamol. Eita, paracetamol é radioativo, meu Deus. Não, calma. Os remédios, os medicamentos, as drogas medicamentosas, elas têm efeito no corpo. Então, por isso que a gente diz que eles têm o quê? Posologia. Você pode tomar paracetamol de 4 em 4 horas, mais ou menos, né? Ou então pode intercalar de 2 para 4 horas, dependendo se você mudar o medicamento, a droga. Então, isso aí quer dizer o quê? Os remédios mais comuns, o corpo precisa desse tempo para o quê? Para eliminar metade da substância. Então, pessoal, a meia-vida não é algo assim abstrato, não. É algo bem real e bem interessante. Você percebe, né, que a gente tem um uso interessante dele. Outro detalhe, pessoal. Você pode até não imaginar, mas a meia-vida e a medicina, ela vai ter, devido a essa meia-vida, uma maior precisão. Como vai ter uma maior precisão, vai ajudar mais na salvamento das vidas. Então, vou dar um exemplo. Todo mundo deve conhecer ibuprofeno. Legal? Controlador, né? Então, vê, pessoal, ele tem meia-vida de 2 horas. 2 horas. Por isso, precisa ser tomado várias vezes ao dia. Se fosse muito longa, você só tomava uma vez no dia. Ia demorar para sair do corpo. Antibiótico. Tem antibiótico que você toma 12 em 12, 24 em 24, uma vez na semana, não é verdade? Outro exemplo, o tratamento de doenças crônicas. Então, você tem remédios, pessoal, usados contra câncer, contra doença autoimune, que a meia-vida é de 3 semanas. Então, significa o quê? Que o paciente toma com uma maior distância de um para o outro. Aí, veja, a meia-vida tem a pegada matemática. Agora, lembra uma coisa fundamental. Nenhum fator físico altera a meia-vida. Como assim? Temperatura, pressão, nada disso altera a minha vida. A minha vida do urânio é a mesma aqui, na Sibéria, no deserto do Saara. Ó, não interessa a temperatura, a pressão, não altera. E outra coisa que é muito legal, se o elemento, esse elemento aqui é radioativo, se ele tiver junto com esse no composto, por exemplo, sódio radioativo, tem sódio radioativo. Lembra que eu falei? Todos os elementos têm isótopo radioativo, mas eu só considero radioativo se o isótopo principal for radioativo. E o que é o principal? O que tem maior quantidade. Então, vê, se o elemento isolado tem radioatividade, quando ele está em conjunto, ele também tem radioatividade. Ou seja, é um negócio violentamente interessante, né? Aí outra coisa, veja, lembre-se uma coisa interessantinha. A radioatividade foi descoberta por Becquerel, tá? Henri Becquerel. Ele percebeu que os elementos radioativos emitiam, tá, algum tipo de radiação. Aí a gente chama isso, depois de um tempo, né, de relógio atômico, Marie Curie, que é importantíssima nessa história, para a gente entender o assunto direitinho. Então, pessoal, lembre-se que a meia-vida, ele é um cronômetro da natureza. A partir dele, a gente entende os tempos de cada matéria viva na natureza. Interessante demais, concorda comigo? E olha bem,
A matemática da minha vida, ela é bem simples na prova. Tu vai pegar lá e botar 100 gramas, demorou 10 meses para reduzir a metade. Então, 50 em 10 meses, 25 em 20 meses, e assim vai. Só que tem uma matemática, tem uma equação. Eu vou mostrar a equação, mas não te assusta não, tá? É só para tu saber que essa equação existe. E se você for para uma prova mais pesada, como uma prova, por exemplo, do ITA-IME, aí você vai precisar dela, tá? Na prática, a gente vai ter assim, ó. Você vai tendo a amostra reduzindo a metade, né? Você vai ter X, passa um tempo, vai ter X sobre 2, passa um tempo, vai ter X sobre 4, não é isso? Então aqui é X, 2 sobre 0, passou meia vida, X, 2 sobre 1, passou meia vida, X, 2 sobre 2, até que seja X, 2 sobre N. Então a gente diz, ó, 2 elevado a X é a massa inicial sobre a massa final, onde X é o número de vezes que ele decaiu. Pronto, aqui você vai resolver sua vida. Só que algumas provas ele bota isso aí, ó. N igual a N0, 1 meio de T sobre tempo de 1 meio. E aí, pessoal, muita gente fica me perguntando de onde é que vem essa fórmula. Bem, não é importante que você perca tempo com isso, tá? Principalmente, volto a dizer, se você for fazer um vestibular que não seja um vestibular muito específico, tá? Como, por exemplo, ITM. Eu acho que nem FUVEST, Unicamp é importante isso. Então, vê, a meia-vida, pessoal, é um modelo exponencial. Vai reduzindo a metade, concorda? Que a quantidade vai diminuindo a metade. Então, tem uma equação fundamental, que é essa daqui, ó. N igual a N0 vezes, ó, esse Ezinho bem feio que eu escrevi é a constante de Euler, tá? Menos que a T. Porque é uma reação de primeira ordem. O que é a primeira ordem? Reduz a metade, a quantidade, a velocidade. Metade, velocidade. É proporcional. Então, N é o quê? N é a quantidade da substância inicial. Vou chegar aqui, ó. Quantidade da substância. Eu poderia melhorar isso, né? Eu posso botar assim, a quantidade da substância no tempo T. Certo? Um tempo determinado. T. Aí vê, o que é N0? Vê, N0 vai ser o quê? A quantidade, zero é sempre V0, velocidade inicial, T0, tempo inicial. Então aqui é a quantidade inicial da substância. Certo. Aí o que é E? O E vai ser a constante de Euler, né, para fazer na conta, mas o K, o que é K, Guga? O K dessa questão é a constante de decaimento, tá? Isso aqui, ó, é a chamada constante de decaimento. Não entendi, não. Constante de decaimento, ela depende da substância. Como assim? Lembra que eu falei agora há pouco que o urânio tem meia-vida de 4,5 bilhões de anos e o iodo tem de 8 dias. Então depende da substância. Concorda? E aí, Guga, e esse T? É o tempo total, o tempo decorrido, o tempo. Vê que confusão da pitomba. E aí, pessoal, é o número de Euler. Quanto é que vale o número de Euler? Quem lembra? Quem lembra? Ninguém, né? Se alguém lembrar aí, parabéns, porque nem eu lembrava. O número de Euler é 2,718, aproximado, né? Aproximadamente. Então, pessoal, agora para encontrar a meia-vida, a gente sabe que o tempo de meia-vida vai ser dado a partir dessa expressão. Então, vê, ó, N0 sobre 2. O que é N0 sobre 2? Tempo de meia-vida, né? Metade vai reduzindo a 2, a metade. Vai ser igual a N0, esse tempo aqui eu quero de meia-vida, até a quantidade da meia-vida, vezes E, e o quê? Como agora eu vou ter menos KT, e agora vai ser que tempo aqui? Esse T vai ser o quê? Esse T vai ser o quê? Esse T vai ser o quê? Tempo de meia-vida. Exatamente. E aí, pessoal, a gente desenvolve até chegar que o tempo de meia-vida
olha que maravilha, é o valorzinho lindo de 0,693 dividido pelo tempo total que a gente vai ter da amostra, né? Então, pela quantidade, cada um tem o seu tempo de decaimento, pelo seu K. Guga, isso é importante de saber? Não, pessoal, isso é a fórmula universal, né? Mas você pode fazer por 2 elevado a x massa inicial sobre massa final, que vai fazer toda e qualquer questão que você imaginar. Mas lembre-se, é uma exponencial. Então ele vai sempre o quê? Reduzindo a metade até chegar numa quantidade tão pequena, mas tão pequena, que não vai mais ser o quê? Perceptível. Lembra do exemplo do pirulito. Então aqui, ó, 100 é onde começou, ó. Tá vendo? Deixa eu botar uma cor, né? 100 é onde começou, tá vendo? Quando chegar em 50, aqui foi o tempo para reduzir a metade. Então, qual foi a massa? Essa daqui, ó. Então, aqui é o tempo de meia-vida. Então, a cada vez que você reduz a metade, você passa um tempo de meia-vida da sua amostra. Guga, diga, meu querido, me explica bem assim, o elemento vai-se embora, vira A, é? Não, não vira A, não. O que é que acontece com o elemento? Ele transmuta, ele vira outro elemento, ele se transforma em outro. Lembra da radiação alfa, beta e gama? O que é que acontece? Ele vai emitindo radiação e vai se transformando em outro elemento. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui só uma animaçãozinha para você perceber uma coisa que é bem legal. Vê, olha como é que funciona essa estrutura aqui. Agora, se eu não botar para tu ver, não adianta de nada, né, Guga? É verdade. Vamos lá. Aqui. Vê, pessoal, olha que bonitinho. Polônio é bolinha azul. E ele vai emitir radiação e vai se transformar em chumbo, que é bolinha vermelha. Então, ó, com o tempo, o que é que vai acontecendo? Ó, as bolinhas azuis vão se transmutando em bolinhas vermelhas. Então, um polônio diminui e o chumbo aumenta. Isso é o que a gente chama de decaimento. Lembra que eu falei da constante agora, quando eu usei a equaçãozinha para a gente deduzir? Olha aí, olha os valores. Urânio, 4,5 bilhões de anos. Potássio, 1,3 bilhão de anos. Então, vê, pessoal, tudo isso, você nota, o radônio tem 55,6 segundos. Polônio, 3 minutos. Então, a variação é muito grande. Isso depende da natureza da amostra. Não é bonitinho? É legal. Então, isso aí, o tempo de desintegração de cada elemento. A meia-vida é característica de cada radisótopo. Quanto menor o tempo de meia-vida, mais dele se desintegra. Então, mais instável é o isótopo radioativo. Tá? Eu chamo de isótopo radioativo, radisótopo ou nuclídeo, né? Tudo é a mesma coisa. Então, olha aí, ó, vai passando aqui. Se eu lhe perguntasse qual era o tempo de meia-vida, de 20 para 10, passou, diminuiu metade, o tempo era 30 anos. É o tempo de meia-vida, para que a gente possa entender direitinho esse processo. Então, olha, lembra daquela equação que eu mostrei agora há pouco? Não tem aperreia não, ó. É só tu lembrar, ó, m0 reduz a metade, a quarta, a oitava, a 16, a x vezes. Então, 2 elevado a x é a massa inicial sobre a massa final. E x é o quê? É o número de vezes que você desintegrou. Então, eu pego todo o tempo, divido pela quantidade de meia-vidas, eu acho o tempo que desintegrou. Então, daí é que sai essa equação linda. Print, print, para a gente ver. Legal? Ó, pessoal, então você já percebeu, né, que a radioatividade é um fenômeno do núcleo. Agora, a meia-vida, tá? A meia-vida, ela pode ser aplicada até aonde? Na medicina, nos remédios, concorda? Então, que a gente chamou de radiofármacos. Radiofármacos. Vamos lá, vamos fazer então agora um exemplozinho para que você fique feliz, para que abra esse sorriso. Ai, Guga, quanta coisa para aprender. Que bom, né, meu filho? Faça um resumo, viu? Confia aqui, confia. Confia que a gente sabe o que diz, a gente sabe o que faz. É pouco tempo não, pessoal. Olha, a massa de uma amostra de 50 gramas de um radioisótopo. Então, eu tenho quanto do radioisótopo? 50 gramas.
radioativo diminui para 6,25. Ó, 50, passou meia vida, 25. Passou meia vida, 12,5. Passou meia vida, 6,25. Então me diga, vá, quantas vezes ele desintegrou? 3 vezes. Aí ele pergunta, isso foi em 15 anos. Então, X é o tempo total sobre o meu tempo de meia-vida. X são 3 desintegrações. Tempo total, 15 anos. Então, quanto é o tempo de meia-vida? Não sei. Então, o tempo de meia-vida é de 5 anos. 5, 10, 15. Ah, mas essa também foi muito fácil. Eu concordo que essa foi fácil. Mas tu não vai acreditar numa coisa. Tu sabia que cai assim fácil? É, meu amigo, cai assim fácil. E se o ser humano não tiver ligado, não adianta cair nem fácil nem difícil. Você tem que ter visto para poder resolver. Bora para outra? Olha eu aqui de novo, chachando, eu aqui. Vê, até Enem, viu? Enem, para tu depois dizer que é fácil. Vê, a técnica de carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição de valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta minuto-grama. 15 emissões beta por minuto para cada grama. Após a morte, a quantidade reduz-se pela metade a cada 5.730 anos. Então, tempo de meia-vida é quanto? 5.730 anos. Aí ele fala, considere que um fragmento fóssil de massa 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição da radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. Qual a idade do fóssil em anos? Pessoal, vê, o fóssil tinha quanto? 30 gramas. Vê se tu concorda comigo. E esse 30 gramas, ele estava emitindo quanto? 6.750. Então, aqui é o fóssil que ele falou na questão, tá? E aqui é a emissão, o quê? Beta. 6.750. Emissões, presta atenção, emissões por minuto, tá? Então, veja, pessoal, qual é a velocidade de decaimento? Aqui é que está a primeira pegada. Eu tenho 6.750 emissões por hora, né? Aqui, ó, por hora. Por hora. E eu quero por minuto. Então, o que é que eu vou fazer? Uma hora tem 60 minutos. Então, 30 gramas vai emitir nada, 6 vezes 5, 35, 6 vezes 7, 42, 3, 47, não é isso? E 6 vezes 6, 36 e 39. Então, eu vou ter aproximadamente 112 emissões por minuto, não é isso? Então, vai estar aqui, ó, 112,5 emissões por minuto. Então, vamos lá. 30 gramas libera quanto? 112,5 emissões por minuto. Mas eu não quero para 30 gramas, eu quero para 1 grama, que é X. Então, quanto é X? 112,5 por 30 vai dar aproximadamente 4, né? Mas a conta dá 3,8, 3,75 emissões. Tá bom? Aí, ó, emissões por minuto, tá? Aí ele fala o quê? Qual é a velocidade de decaimento? A velocidade de decaimento é de 15 emissões para cada minuto. Então, pessoal, vê bem. Se eu tenho 15 emissões para cada minuto, aí a gente agora pode fazer o quê? Eu começo tendo quanto? Eu começo tendo
Solução. Pra que ficar juntando os pedacinhos? Pronto, vamos lá. Enem. Enem. Vê. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo é de... Ó, o ser vivo aqui, ó, dançando carnaval em Olinda. Pam, pam, pam. Aqui é uma sombrinha. Pam, pam, pam. Olha aí, pam, pam, pam. Aí, ó, a máxima é 15 emissões beta por o quê? Minuto para cada grama do corpo desse indivíduo. Após a morte, reduz pela metade. A cada 5.730 anos. Ou seja, ele deu a meia-vida do carbono 14. Considerando um fragmento fóssil de massa 30 gramas. 30 gramas. Então, vê, pessoal. Primeira coisa, foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição da radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. Então, o que é que eu posso primeiramente falar? A idade do fóssil em anos. Vê como ele misturou tudo para a gente tentar se enrolar. Mas aqui não tem enrolação, não. Porque o que é que a gente faz, pessoal? A datação usando o carbono 14 vai ter o quê? Todo ser vivo possui essa quantidade. E ela vai reduzindo depois de um certo tempo. Então, qual vai ser a velocidade de desintegração? Mudei a cor e não mudou. Ó, qual vai ser a velocidade de desintegração? Vá, me diga. Vamos pensar, ele está emitindo quanto? 6.750. Não é isso? Ó, por hora. Então, 60, tá? Vezes 30. Isso aqui é o quê? É 1 hora, tem 60 minutos. Tá certo? Google 30 por grama. Aqui, ó. E aqui é a massa. Lembra que ele falou? Emissão, grama, hora. Aqui, ó. Beta, minuto, grama. Beta, minuto, grama. Entendeu o que eu fiz, né? Para ficar bem claro. Fazendo essa pequena conta, deu quanto aí? Meu assessor aqui, Paulo Vinícius, deu 3,75 emissões beta minuto grama. Então, vê, pessoal. Só que tem um detalhe. Eu tinha quanto? Vá? 15. Então, 15. Quando passa a minha vida, passa para quanto? 7,5. Que quando passa outra meia vida, passa para quanto? 3,75. Então, o fóssil, para chegar nisso, passou por 2 meia-vidas. 1, 2. 2 meia-vidas é o tempo total de quanto? 2 vezes 5.000, o quê? 730. Aí aqui dá nada, 6, 14, 11. 11.460 anos. E a questãozinha está respondida. Gostaram dessa? Mais ou menos, né? Mas é interessante, para ficar bem claro para você isso, tá? O que foi que eu fiz? Eu sabia que a velocidade de desintegração era quanto? Eu sabia que a velocidade de desintegração era a quantidade de radiação beta por minuto por grama. Então eu tinha 6.750, que ele me falou, tá? Para um fóssil de 30 gramas, em quanto? Em 1 hora, que é 60 minutos. Aí eu achei que esse fóssil tinha quanto? 3,75 beta minuto grama. Só que ele disse lá no começo que são 15 emissões beta quando morre. Então 15 virou 7,5, 7,5 virou 3,75. São duas, ele já tinha sofrido 2 desintegrações. Então ele tinha 11.460 anos. Já era um senhor. Tá certo? Vamos lá, que agora vai pegar fogo. Quando o frevo esquentar. Vamos sair nesse passo de novo. Eu vou botar para quebrar. Eu não vou embora nem por 1 milhão. Ó, a datação de águas subterrâneas pode ser realizada utilizando-se uma relação. Olha a relação qual é. Hélio 3
hidrogênio trítio, né? Hidrogênio 3. Aí ele diz, vê, a referente à quantidade de hélio 3 resultante do decaimento radioativo do trítio. Essa datação pode ser determinada pelo produto do tempo de meia-vida. Ó, preste atenção, que questão interessante. Ele está dizendo que a datação pode ser realizada pelo produto do tempo de meia-vida do trítio, certo? E a razão entre as quantidades da espécie, hélio e trítio, tá? Multiplicado por um fator 0,7. Eita! Ó, o cara foi imaginativo ao pensamento aí, né? Aí ele diz, multiplicado pelo fator 0,7. O decaimento do número de núcleos radioativos do trítio é apresentado no gráfico ao lado, certo? Quantos anos possui uma amostra de água retirada de um lençol freático, cuja concentração do hélio é 9 vezes a do trítio? Então, ó, hélio é 9 vezes a do trítio, então é 9 sobre 1. Guga, só falta o tempo de meia-vida. Então não falta mais nada. Pega aqui, ó. 90 ou 100, desculpa, 100, virou 50. Em que tempo? 12,4. Então, o tempo de meia-vida é quanto? 12,4. Então, bora achar a datação. Bora. Quanto é essa datação? 12,4 vezes 9 vezes 0,7. Guga, que questão boa, a conta é tão facilzinha. Faz de cabeça aí, Guga. Só se for de cabeça do dedo, né? 12,4 vezes 9 é fácil, né? Aí dá exatamente 111 vezes 6. E isso multiplicado por 0,7. Então, isso aqui dá exatamente quanto? 12,4 vezes 9 multiplicado por 0,7. Faz aí, Paulo. Vai, 12,4 vezes 9. Deu quanto? 116. Agora, vá. Multiplicado por 0,7. Dá quanto? 78,12? Tá errado, não pode. Não dá isso, não. Olha aí, letra A. Tá vendo tu? Que errado, rapaz. Deixa de ser assim. Deixa de ser negativo. Olha aí. Então, pessoal, questão bem bonitinha pra gente, não foi? Guga, eu amei essa questão. Por que estava marcado? É porque era para passar no PowerPoint, mas eu esqueci. Vamos lá. Agora, vamos falar da velocidade de desintegração. Guga diz, ó, o que é velocidade de desintegração? Pessoal, é a quantidade de átomos que desintegram num tempo. Então, se eu quiser saber quanto é a velocidade de desintegração, basta eu pegar a velocidade do átomo em um determinado tempo. Agora, vê, tem uma coisa que a gente precisa falar aqui para você ficar bem tranquilo nesse assunto, que é um conceito de vida média. Então, vê bem. Pessoal, o que é vida média? Vem cá, vem cá. Deixa eu me colocar aqui a passos para que a gente possa conversar sobre isso. Vê. Se eu chegar para tu e falar assim, pessoal, a vida média da população é de 78 anos. Um exemplo, chutei aqui, tá um valor. Aí eu te pergunto, isso quer dizer que todo mundo vai morrer com 78 anos? Claro que não. Então, primeira coisa é você saber que o conceito de vida média, nada é igual a o quê? Meia vida. O que é meia vida? É o tempo para que a amostra se reduza à metade. Então, a vida média, ele é um conceito muito importante na radioatividade, tá? E eu vou dar um exemplo bem simples, mas é bem simples, é bem bobinho, vê. Imagine que você vai para uma festa e essa festa tá cheia de balão, tá bom? Esse balão, cada balãozinho desse é um átomo radioativo. Tem uma
Tem um bocado, festa de 15 anos. Aquelas festas de 15 anos com 200 milhões de balões. De vez em quando, um balão estoura sozinho. Pá! Tal. Ninguém tocou nele, nada, não aconteceu nada. Ele estourou sozinho. Então é isso que representa um decaimento radioativo. Analogicamente, fazendo analogia. Ou seja, quando um átomo instável, ele se transforma em outro mais estável. Você não tem controle sobre isso, não. Agora, vê bem, se a gente observar nessa festa por muito tempo, você fica lá até o fim comendo tudo, você vai perceber que alguns balões vão estourando mais rápido e outros mais devagar. Todos os balões são iguais, mas tem um decaimento diferente. Ou seja, mesmo o elemento sendo o mesmo, hélio, mesmo elemento sendo o mesmo, urânio, nem todos desintegram ao mesmo tempo, não. É meio que cada um no seu tempo. E você não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre isso. Uns mais rápido, outros mais devagar. No entanto, a gente pode calcular o tempo médio. A gente pode dizer, estouraram 50 balões em 50 minutos. Então, estourou quanto? 1 por minuto. Isso quer dizer que a cada minuto estourou 1? Não. É na média. Então, vê como é diferente da meia-vida. A meia-vida é o quê? É o tempo para que uma amostra reduza a metade. E o tempo de vida média, ele é o quê, pessoal? Ele é uma média daquela amostra. Então, vida média é o tempo médio, enquanto que a meia-vida é uma média dos tempos que você vai ter de vida de cada elemento radioativo. Então, infelizmente, a gente tem que entender que, como é uma grandeza estatística, ele tem uma constante que a gente não tem como ensinar ela no ensino médio, porque existe cálculo. Eu acho que eu vou fazer uma aula explicando isso só para matar a curiosidade, que a vida média é o tempo de meia-vida sobre 0,7. Ou seja, a gente pode dizer que o tempo de meia-vida, estatisticamente, é 70% da vida média. Guga, e o que é constante radioativa? Aí agora é legal. Vê, a constante radioativa vai te ajudar muito em determinados momentos de interpretação. Vê, pessoal, tu concorda que a velocidade de desintegração ela é proporcional, esse símbolo, né? É proporcional ao que, pessoal? Ao número de átomos. Como assim, Guga? Olha, a velocidade de nascimento de menino é maior numa cidade que tem 10 milhões de pessoas ou numa cidade que tem 1.000 pessoas? É lógico que nasce muito mais menino, quando tem muito mais gente, né? Então, quanto mais átomo eu tenho, mais desintegra. Logo, como isso aqui é uma proporção, eu vou transformar numa igualdade. Então, eu vou chegar e vou dizer que a velocidade é a constante radioativa sobre o número de átomos. E na prova, ele vai botar a constante radioativa escrita assim, por exemplo, 1 sobre 300... Não, vou botar um valor menorzinho. 1 sobre 24 hora a menos 1. E aí o cara olha e diz, meu Deus do céu, lascou, foi tudo. Lascou não, vê. Isso quer dizer que em uma amostra, olha, vê. Em uma amostra de 24 átomos, tá certo? Presta atenção. Um se desintegra a cada hora. Marieta, me diz uma coisa. Se um se desintegra a cada hora, depois de quanto tempo desintegrou tudo? Se é um a cada hora, e eu tenho 24 horas. Mas todo mundo desintegrou ao mesmo tempo? Não. Um em 1 hora, um em 3 horas, ou seja, foi na média. Então, eu posso dizer que a constante é 1, e esse número é a vida média. Por quê? Se desintegraram 24 átomos, mas não foram todos na mesma hora. Foram em momentos diferentes, que na média deu 24 horas. Então, a constante radioativa
é o inverso da vida média. Isso, guarda, que isso é importante. Isso é importante, isso é diferencial. Tu que sabia disso? Então, isso é diferencial. A constante radioativa é o inverso da vida média. Olha para cá, vem cá comigo, vem cá comigo. Olha, vê que legal. Aí eu chego aqui agora, ó, e coloco para a gente se divertir nos slidezinhos aqui. Ó, velocidade de desintegração, né? A quantidade de átomos no tempo, obviamente. E a constante radioativa, que é o quê? Ó? 1 sobre 1400 ano a menos 1. Isso quer dizer que, olha aí, a constante do isótopo do rádio indica que ao longo de um ano, apenas um átomo se desintegra dentro de 1400. Ou seja, ó, um átomo numa amostra de 1400 se desintegra a cada ano. Então, esse 1400 vai ser o quê? Para acabar todos. Então, é a vida média deles. Tá certo? É muito interessante, né? Entendeu isso bem claramente? Então, a constante radioativa é o que, pessoal? O inverso da vida média. Lembre-se, a vida média é a propriedade que indica o quê? O tempo necessário para que os átomos de uma certa amostra desintegrem-se todos. Então, por isso que a constante radioativa me dá exatamente a vida média. Porque, veja, quando eu chego aqui, ó, só um minutinho. Quando eu chego aqui, ó, se eu tenho em 1400 átomos, um se desintegra a cada ano, qual é o tempo para desintegrar todos? 1400 anos. Então, todos desintegram em 1400 anos. Um no primeiro ano, um no centésimo, um no milésimo. Então, na média, demora 1400 anos. Por isso que a constante radiativa é o inverso da vida média. Certo? Gostasse dessa primeira parte? É muitíssimo interessante, né? Aí, pessoal, outra coisa que é legal da gente ver é apenas um conceito chamado atividade. Atividade de um radionuclídeo, nuclídeo radioativo ou isótopo radioativo, que é sinônimo, é a quantidade que vai dizer a você o quanto de radiação aquele material emite, tá? Então, pessoal, a unidade que a gente usa é Curie, em homenagem a Pierre e Marie Curie, né? Então, é a quantidade de material que se desintegra com a mesma velocidade que 1 grama de rádio puro. Por que rádio puro? Porque foi o elemento que eles descobriram e usaram, né? Então, esse valor é de 3,7 a décima átomos por segundo. Guga, eu tenho que saber disso? Não, não tem que saber. Mas, Guga, é interessante? É, mas não tem que saber. Então, vamos fazer aqui uma questão que eu acho que tu vai adorar. Vem cá, vem comigo. Pessoal, nem tudo é fundamental, mas tudo tem sua importância. Concorda comigo? Então pronto, né? Tá na hora. Vem-se embora pra gente resolver essa questão que tu vai adorar. Eu aqui. Pessoal, vê bem. Antes de tu ver a resolução, olha para essa questão e tenta fazer ela. Dá uma paradinha aí de 3 minutinhos e tenta fazer. Eu te garanto que vai valer muito a pena você dar uma paradinha. Ele diz, 2 elementos x e y possuem respectivamente. X tem meia-vida de quanto? De 10 dias, né? E y tem meia-vida de 20 dias. E daí, Guga? Aí ele pergunta, qual é a relação entre a constante de decaimento, a constante radioativa? Veja, o que ele está dizendo é meia-vida. Meia-vida, lembre-se que vida média é o tempo de meia-vida sobre 0,7. Não é isso? E que meia-vida é o quê? Meia-vida é o tempo necessário para que uma amostra se reduza à metade. Então, pessoal, para resolver essa questão, sem ter que usar logaritmo e tal, a gente pode seguir o raciocínio, que é um raciocínio super, hiper, mega interessante. O que é tão interessante? A relação entre a constante de decaimento de y e a constante de decaimento de x, ela leva claramente o que? A relação entre essa constante e a meia-vida diz que quanto menor, preste atenção, quanto menor a meia-vida, tá? Quanto menor a meia-vida, a constante de decaimento é inversa. Preste atenção, preste atenção. Se a meia-vida é pequena,
Então, ele vai demorar muito para desintegrar. Então, quanto menor for um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, se a minha vida for 1 hora, ele desintegra metade em 1 hora. Se for meia hora, ele desintegra metade em meia hora. Então, qual é a lógica? Quanto menor for a minha vida, ou seja, ele desintegrar mais rápido, a constante de decaimento do material é maior. Concorda? Eu decaio mais se a minha vida for pequena. Tudo certo até aí? Então, vamos repetir. Se eu estou decaindo rapidamente, minha vida é muito pequenininha, 1 hora, quanto mais eu me vou reduzindo a metade, mais decaimento eu estou mantendo. Então, a relação entre a meia-vida e a constante de decaimento é inversamente proporcional. Não é certo? Pequena meia-vida, decaimento muito alto, muito rápido. Então, o que é que eu posso dizer? Olhando só os valores. Se um é 10 dias, o outro é 20, pessoal, quem decai muito mais? Ó, logicamente, X. Porque X, quando o X decair 2, o Y está decaindo primeiro. Que ele é 2 vezes, ó. 10, primeiro. 20, o segundo. Aí quando ele emitiu o segundo, o outro tem que emitir o primeiro. Então eu posso dizer que o decaimento de X é 2 vezes o decaimento de Y. Pessoal, muito show de bola. Muito show de bola. Entenda, veja. A meia-vida ser pequena quer dizer que ele está decaindo muito rapidamente, tá? Essa é a nossa pegada principal. Então, a meia-vida sendo pequena quer dizer que ele decai muito rapidamente. Então, se é 2 vezes, então vai ser 2 vezes mais. O tempo é 2 vezes maior, né? Então, vai decair 2 vezes mais rapidamente. Vamos lá, vamos para mais um ainda, para a gente fazer aqui uma questão muito interessante. Vê. Ele diz: diversas fontes de radioatividade natural são perigosas, pois emitem quantidade muito baixa de radiação. Um exemplo é o isótopo do potássio 40, presente em bananas, em uma quantidade de 10 a menos 6 mol por banana. Eu vou até escrever aqui para não ter erro. 10 a menos 6 mol por banana. Olha aí. Aí ele diz: considere que a radiação recebida em uma radiografia odontológica seja a radiografia, né, seja de 3,2 vezes 10 a menos 3 gramas de potássio. Vê, pessoal, é mol de potássio, grama de potássio. Então, eu tenho meu primeiro problema. Qual é o meu primeiro problema? Não chega a ser um problema, né? Mas eu tenho o meu primeiro detalhe. Eu vou ter que transformar tudo na mesma unidade. Tá certo? Potássio vale quanto? 40, né? Então, eu vou dizer que o mol do potássio é 40 gramas por mol. Então, vem comigo aqui para a gente fazer uma continha bem legal. Se 40 gramas é 1 mol, quanto é que você tem na radiografia? 3,2 vezes 10 a menos 3 do grama, que é X. Então, X vai ser 32 vezes 10 a menos 4. Opa, melhorei aqui, né? Por 4 vezes 10 a primeira. Entendeu o que foi que eu fiz? Para poder ficar melhor, né? Então, aqui vai ficar, ó, 32 por 4 dá 8, né? Então, vai dar 8 vezes 10 a menos quanto? Vê, 40, né? 10 a 1, aqui sobe, vai dar 10 a menos 5, tá? Guga, e aí? Aí, pessoal, uma bananinha só, emite 10 a menos 6 mol. Não é verdade? Uma banana, ele falou para mim que era 10 a menos 6 mol. Para eu emitir 8 vezes 10 a menos 5, que é o que a radiografia emite, eu vou precisar de quantas bananas? Banana que sobe e tomba. 8 vezes 10 a menos 5, dividido por 10 a menos 6, que é 80. Meu amigo, 80 bananas corresponde a uma radiografia. Vixe Maria, tô até preocupado. Eu adoro comer banana com granola.
Ih, rapaz, é bronca, hein? Vamos embora. Vê. Um marcador radioativo de sódio foi injetado em um ponto de um cano de água subterrânea e, na sequência, com um detector sobre o solo, foi medida a radioatividade ao longo do percurso do cano. A figura a seguir esquematiza o local de injeção do marcador e o nível de radioatividade detectada. Pessoal, vamos ver aqui, né? Ó, a água está vindo nessa direção, né? Da nossa esquerda para a direita. Colocou-se o detector e aí a gente começa a ver distância ao longo do cano. Está muito baixa, né? Começou agora. Aí vai aqui, ó, em 2. Isso aqui é o quê? É o pico dele, né? Então, se é o pico, é a maior contagem de radioatividade. É a maior contagem por minuto. A maior contagem radioativa. Então, vamos pensar. Lá, aqui, ó, é a menor contagem radioativa. Entenda o que ele quer na questão, vê. Um marcador radioativo foi injetado em um ponto do cano de água subterrâneo e, na sequência, um detector sobre o solo foi medindo a radioatividade ao longo do percurso. A figura a seguir esquematiza o local da injeção do marcador e o perfil da radioatividade. Ele pergunta: assinale a alternativa que melhor explica o perfil da radioatividade. Vamos pensar antes de responder. Vê bem, pessoal. A gente está notando que no trecho 2, o que é que acontece? No trecho 2 é que a gente vai ter o quê? A maior quantidade. Como a contagem radioativa no trecho 3 é menor do que no trecho 2, a gente pode concluir que a concentração do marcador de sódio no trecho 2 foi maior, pois há alguma fissura. E por essa fissura, por esse buraco, ele foi detectado. Então, é fácil de detectar onde está o processo, porque onde está maior, você está dizendo, é ali que está vazando. Então, no trecho 2, o cano está completamente entupido. Vê bem, no trecho 2, o cano não está entupido. No trecho 2, há uma fissura no cano, o que resulta em um acúmulo do marcador nesse trecho no solo. Porque como está, ó, tivesse entupido, parava ali e não tinha nada no 3. Concorda comigo? Só que ele entrou do solo e continuou. No 3 não tem nenhum buraco, não tem nenhum problema, nenhuma fissura. Então, a resposta é a letra B. Aí ele diz, ó, o marcador radioativo flui no sentido contrário ao fluxo da água. Não tem nenhum sentido, né? No trecho 3, a radioatividade é menor porque foi consumida, a radioatividade consumida. E no trecho 2, a radioatividade diminui. Não, ela foi a maior de todas. Isso é a mesma coisa de um exame médico, né? O médico aplica um marcador e, por exemplo, no intestino, ele vai vendo por onde é que está passando o efeito da radioatividade na pessoa, né? Ele vai mapeando onde está o problema de saúde. É como se você conseguisse, é como não, né? Você consegue ver o caminho que está sendo tomado ali naquele processo. Certinho até aí, tudo bem? Todo mundo tranquilo? Então, eu acho que dá para a gente ainda se divertir mais um pouquinho com pelo menos uma questãozinha. Bora lá fazer uma questãozinha para ficar animado? Bora. Guga, faz uma bem legal aí, vai. Vou tentar. Vê. Ele diz: a atividade inicial de uma amostra radioativa é 56 desintegrações por minuto. A atividade ele está emitindo 56 desintegrações por minuto. Meia hora após, a atividade é 14. 30 minutos virou 14. Aí ele diz: quantos átomos do núcleo radioativo havia na amostra inicial? Veja, 56 desintegrações por minuto. Quando passou uma meia-vida, passou para 28, que é a metade, né? Quando passou outra meia-vida, passou para 14. Então, se é 30 minutos, aqui é 15 minutos e aqui é 15 minutos. Então, isso aqui é meu tempo de meia-vida, 15 minutos. Guga, por que isso? Vê, pessoal, que legal. Se ele quer saber quantos átomos eu tenho na amostra, eu tenho que saber o quê?
a minha constante radioativa, que é ela que me diz a quantidade de átomos. Então, constante radioativa é o inverso da vida média. E quem é a vida média? A vida média é o tempo de meia-vida dividido por 0,7. Ou seja, 15 por 0,7. Guga, não divida não, viu, pessoal? Então, se essa é a minha vida média, olha para cá. Quem é a constante radioativa? 1 dividido por 15 dividido por 0,7. Mantém a primeira pelo inverso da segunda. 0,7 por 15. E agora é que a gente separa quem está entendendo tudo de quem precisa malhar mais. Você tem que saber interpretar isso. Ó. Em uma amostra de 15 átomos, 0,7 se desintegram por minuto. Mas ele me disse que tinha quanto? 56 desintegrações. Então, minha amostra tem X. Vê bem, pessoal. 0,7 por 15, ele está te dizendo assim, ó, meu querido, em cada 15 átomos, 0,7 se desintegra por segundo. Logo, se está desintegrando 56, então é porque eu tinha quanto? Pô, se 0,7 desintegra em cada 15, 56, desculpa, vai desintegrar exatamente o valor, sabe de quantos átomos? 120. Então, olha aí, é quanto eu tinha na minha amostra inicial. Certo? Então, pessoal, lembrar, tá? Refazendo a questão. Como é o problema? De cada 15, eu desintegrava quanto? 0,7. Se estão desintegrando 56, então o que é que a gente já sabe? Que naquela amostra inicial tinha quanto? 120. Então, não esquece, tá? É só fazer 15 vezes. Tá dando branco aqui, mas vamos lá. Ó, 15 vezes quanto? 56. Vamos lá para não ter erro, né? Porque isso vai para o mundo. Dividido por 0,7. Não é 120, não, é 1.200. Toma tu. Eu desconfiei aqui, estava muito grande a amostra. Então, 1.200 átomos. Lindo ou maravilhosamente lindo? Entendeu, né? Então, a constante radioativa me diz quantos átomos desintegram num determinado tempo. Legal, pessoal? Próxima aula, radioatividade ainda. Bem legal, né? Vem-se embora com a gente.